Que a paz de Cristo Jesus permaneça com todos nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro. E vamos ler alternadamente dos versículos 1 até o versículo 11. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais. Ao passo que anjos, embora maiores em força e em poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai de amor e de bondade, mais uma vez nos achegamos diante da Tua presença, Senhor, e pedimos que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração e venha nos livrar de todo erro que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e pedimos a Tua bênção e a Tua iluminação. Amém. Estamos nesta jornada de crescer na graça e no conhecimento. Crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E nunca foi tão importante e tão pertinente essa advertência que a palavra de Deus nos traz nesses versículos sobre estarmos atentos contra os falsos ensinos do que nos dias de hoje. Quando nós olhamos para a história do desenvolvimento da cultura ocidental, nós vemos dentre os povos pagãos na antiguidade clássica que havia uma compreensão de que havia um sentido nessa realidade e esse sentido podia ser aprendido com o homem. De certa forma, os homens viviam em um ambiente marcado por um teísmo, quer dentro do paganismo, quer dentro do cristianismo, mas com o passar do tempo, Deus foi sendo colocado de lado e ao percorrermos essa trajetória, nós chegamos em um momento que é considerado como um momento de relatividade geral, onde não há mais valores absolutos, onde a verdade é algo que cada um sustenta por si, e esse período tem sido grosseiramente denominado de pós-modernidade. Você vive a sua vida da maneira como você bem entende, e não há nenhum padrão objetivo pelo qual a sua vida ou a verdade ela pode ser verificada e a nossa vida julgada. Basta olhar para o mundo. Cada vez mais nos meios de comunicação nós percebemos o grotesco
sendo visto como algo valoroso e digno. Cada vez mais nós notamos a negação da verdade, onde o bom é chamado de ruim e o ruim é chamado de bom. Mas isso sempre esteve presente na história da humanidade. O apóstolo Pedro, que estava prestes a morrer, ele escreve essas palavras para a igreja, deixando essa advertência. E logo depois do apóstolo Pedro, nós vemos circular na igreja um documento que tratava dos ensinos dos 12 apóstolos. É o Didaquê, um documento do primeiro século. Depois, quando você tiver um tempinho, vá lá na sua casa e digita Didaquê, e você vai conseguir observar esse documento do primeiro século, que possui 16 artigos, e no artigo que ele fala sobre a vida em comunidade, ele vem trazer algumas advertências para os cristãos daquela época, sobre como eles deveriam lidar e estar atentos para a realidade dos falsos mestres dentro da igreja de Cristo. Lembrando que Pedro está aqui falando a respeito de uma advertência, de um perigo não de uma ameaça externa, mas uma ameaça dentro dos muros cristãos. E depois de Pedro, já no primeiro século, nós vemos a continuidade dessa advertência. E olha só o que o Didaquê nos fala sobre os falsos mestres daquela época e que são os mesmos que por ainda hoje circulam. Lá no capítulo 11 você vai ler num trecho: todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Ele não deve ficar mais do que um dia, e se necessário mais outro. Se ficar 3 dias é um falso profeta. Então, está lá, falso profeta chegou no local, ficou um dia, ok, permaneceu, mas ficou até 3 dias, falso profeta. Um outro trecho: ao partir o apóstolo, não deve levar nada, a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta. Avareza presente, sendo reconhecida. Todo profeta que ensina a verdade e não pratica o que ensina, é um falso profeta. E no último trecho ele diz: se alguém disser sobre inspiração, dê-me dinheiro, ou qualquer outra coisa, não escute. Porém, se pedir para dar a outros necessitados, então não julgue a ninguém. Quando nós olhamos para isso que estava sendo descrito lá no primeiro século, não são coisas que nós podemos perceber no nosso meio, ainda hoje, sobre estes falsos profetas, pessoas que aparecem como que falando de uma inspiração proveniente de Deus, mas que no final das contas estão apenas em busca de satisfação, prazer e dominação sobre os incautos que se rendem aos seus ensinos. Então, nesse trecho dos versículos 1 até 11, nós veremos o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer sobre como nós devemos lidar com este perigo que ameaça internamente a igreja de Cristo. E no domingo passado, o reverendo Wilson, ele nos trouxe o ensinamento a respeito dos 3 primeiros versículos, e recapitulando o que foi colocado, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que nós precisamos estar atentos com esta realidade presente do falso ensino dentro da casa de Deus. O apóstolo vem aqui a dizer àqueles irmãos: falsa profecia não é novidade, não é coisa dos últimos tempos, mas é algo que sempre esteve presente no meio do povo de Deus. Ele diz: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos profetas no meio de vocês. Em casa, retornem lá o livro de Deuteronômio, no capítulo 13, e você verá ali as instruções que Moisés passa para o povo sobre como eles deveriam lidar com o falso profeta. E é interessante que ali Moisés diz para aquelas pessoas: se chegar até vocês um profeta fazendo sinais e prodígios, e esses sinais e prodígios eles se realizarem, e esse profeta depois dizer para vocês: olha, venhamos e sigamos após outros deuses, ele aponta como um falso profeta. Mas algo muito interessante em Deuteronômio 13, ali que Deus através de Moisés fala pelo povo, ele fala que o Senhor Deus, o seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês o amam verdadeiramente. O falso ensino, o falso profeta é uma realidade dentro da igreja, e o próprio Deus, em sua soberania, ele se utiliza disso para verificar aqueles que o amam verdadeiramente e aqueles que estão indo atrás
dos falsos ensinamentos. O falso ensino, a falsa profecia sempre esteve presente na igreja de Cristo desde o Antigo Testamento e permanecerá até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. O texto aqui nos diz também, nós vimos no domingo passado, que esses falsos mestres, eles são movidos por um interesse de distorcer a verdade da palavra de Deus. Na sequência do versículo 2, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esses falsos mestres, entrando de maneira sorrateira, introduzirão ensinamentos destruidores e, o que é destacado aqui, negando a Cristo Jesus. Você acha que se um falso profeta chegasse até você, imagina, você já deve ter recebido alguns destes durante a semana na sua casa, vendendo algumas revistinhas, alguma coisa. Você acha que alguém chegaria e falar, olha, eu sou aqui, eu sou um falso profeta e eu estou aqui para te enganar a respeito da pessoa de quem Cristo é e quero arrastar você para o meu caminho? Ninguém vai fazer isso. Então nós vemos aqui que de maneira dissimulada, de maneira sorrateira, estes falsos ensinamentos são introduzidos e o que eles estão negando é o soberano Senhor que os resgatou. Você quer identificar uma heresia? Você quer identificar alguma seita? Veja qual é o entendimento que ela tem a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Na liturgia nós lemos aqui o texto de Colossenses e Paulo lidando com a heresia de Colossos, ele adverte aqueles crentes dizendo, tome cuidado para que vocês não sejam enredados. Tomem cuidado para que vocês não sejam enredados com pessoas que andam com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e aí ele conclui, e não segundo Cristo. São ensinamentos que têm alguma aparência de tradição, de alguma verdade, mas Paulo fala que são conformes os rudimentos do mundo, conforme ensinamentos de demônios, e não segundo a pessoa de Cristo Jesus. Estes falsos mestres que estão por aí, esses falsos mestres que distorcem a verdade, eles estão motivados na sua vida a alargar o caminho para que as pessoas passem por ele. Pelas suas próprias práticas libertinosas, a palavra de Deus nos diz aqui na sequência, no versículo 2, que eles atrairão muitos para si. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para o mundo, o que estes falsos profetas mais querem? Eles não querem apresentar o caminho estreito que nos é proposto na palavra de Deus, mas através das suas práticas libertinas, das suas práticas licenciosas, muitos ele atraem a si. E tem uma situação que ela seria cômica se ela não fosse trágica. Vocês devem ter visto há um tempo atrás de um falso profeta, de um tolo na verdade, né? Nem uma característica de um falso profeta que se valorize, e aquela pessoa estava dando entrevista para o repórter e ele estava adulterando com uma outra mulher da igreja, né? E ele pegou o texto bíblico ali no profeta Oséias e deu a justificativa dele, lendo que, olha, pegue a mulher e com ela adultera. Daí o repórter chega e fala, pastor, mas o que está escrito aqui não é bem isso, né? Ele está falando da mulher adúltera. E aquela pessoa meio como que fala, fiz alguma coisa de errado, ele passa vergonha publicamente e virou meme até hoje. Meus irmãos, as pessoas estão prontas a distorcer a palavra, a se passarem por ridículos, a fim de dar vazão àquilo que está no seu coração. Mas sabe qual que é o pior? O triste é que muitos são enredados. Às vezes nós paramos e observamos essas palavras e consideramos até mesmo às vezes absurdo, quem cairia numa coisa dessa? Mas a palavra de Deus nos adverte que por conta da coceira no ouvido, muitos seguirão a esses falsos profetas. E o texto aqui fala no versículo 3, que esses profetas que estão por aí, que distorcem a verdade, que alargam o caminho para o céu, eles escondem de todos os seus motivos, e Pedro aqui nos revela o que está dentro dessas pessoas, movidos por avareza
eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. É necessário que nós abramos os nossos olhos para observarmos quais são as verdadeiras motivações diante desse falso ensino, porque o grande problema é que quando nós vivemos no espírito da época, quando nós não atentamos para as filosofias e vãs sutilezas que estão no mundo, nós caímos presa, somos enredados por ensinamentos que são conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Mas você não é movido por uma indignação santa diante disso? Quantas vezes nós não paramos e falamos, Deus, até quando que isso vai permanecer? E Pedro aqui na sequência, ele vem nos dizer que o juízo de Deus para essas pessoas reservado há muito tempo, ele não tarda. E se em primeiro lugar aqui na maneira como nós devemos lidar com os falsos mestres, nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para percebermos as suas reais motivações, o seu falso ensino e a sua presença. Em segundo lugar, nós precisamos considerar que o juízo de Deus não tarda. Você tem parado para pensar a respeito do juízo de Deus? O apóstolo Pedro vem aqui a dar 3 exemplos presentes da palavra de Deus, mostrando como que Deus não é indiferente para com a rebeldia contra a sua palavra. Ele vem aqui e nos fala a respeito de um juízo que foi realizado no âmbito celestial, dentro desta realidade cósmica mais abrangente, além daquilo que os nossos olhos podem perceber, falando de um juízo colocado sobre anjos. Ele nos fala sobre um juízo que foi lançado sobre a própria criação por conta da indignidade humana ali no dilúvio, e nos fala sobre um juízo também sobre uma cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha o que o texto nos diz a partir do versículo 4. Primeiramente apontando para esse juízo cósmico, o juízo de Deus que se estende até mesmo à realidade espiritual. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes e escuridão, reservando-os para o juízo. Há muita coisa que pode ser dita a respeito dessa palavra, e quando nós olhamos ela ao longo da Escritura e comparamos com o próprio contexto que está presente no livro de Judas também, nós notamos aqui que Deus, da mesma maneira como Ele escolheu a mim e a você, e preteriu o resto da humanidade, que somente Ele sabe quem esses que foram os preteridos, nós vemos que Deus na sua palavra também, Ele nos fala que a eleição é algo que se estende à realidade espiritual. Paulo, levando a mensagem, a instrução a Timóteo, quando ele fala para Timóteo, para que Timóteo não agisse com parcialidade, com partidarismo dentro da igreja de Cristo, ele conclama como testemunho, ele fala, eu exorto solenemente a Deus, a Cristo e aos anjos eleitos. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 21. Ali nós vemos Deus fazendo essa referência a anjos eleitos, e aqui nesse trecho da palavra de Deus, nós vemos que houve anjos. Ele não está falando aqui de espíritos imundos, ele não está falando de principados e potestades que circulam nas regiões celestiais, contra quem nós travamos esta luta espiritual e precisamos estar vestidos da armadura de Deus, mas ele fala aqui a respeito de anjos que pecaram. E quando nós vamos para Judas no capítulo 6, nós vemos que esses anjos que pecaram, eles deixaram a sua habitação natural e se corromperam. E o que a palavra de Deus diz, que a relação de Deus para com esses anjos, é que eles foram lançados nas regiões mais profundas do juízo que Deus revela para o seu povo. E a palavra que está utilizada ali, a palavra tartarosa, é um verbo que ele está dizendo que Deus lançou estes anjos com correntes e escuridão, reservando-os para o juízo. A ação de Deus dentro do âmbito celestial, Deus não deixou passar, não fez vistas grossas a esta rebelião que houve entre esse grupo de anjos específicos, e a palavra de Deus está nos dizendo
que hoje nós temos principados e potestades contra os quais nós lutamos, e há também anjos que estão aprisionados, estão em correntes de escuridão, sendo reservados para o juízo de Deus. E depois de falar desse juízo cósmico, esse juízo lançado sobre esses seres espirituais, Pedro vem falar sobre o juízo que foi trazido sobre a criação. E é interessante que aqui nós vemos uma palavra que nós conhecemos e às vezes utilizamos, que é a palavra cataclisma, que é a palavra utilizada para dilúvio, para a destruição do mundo com água. E nós vemos que o texto nos diz no versículo 5, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o cataclismas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Volte lá para Gênesis 6. Chega na sua casa, leia o texto de Gênesis 6 e veja o que Deus diz a respeito das pessoas daquela época e veja a razão pela qual Deus mandou a sua destruição. Lá nós vemos que a maldade das pessoas havia se multiplicado, todo o desígnio do coração humano era mau, a terra estava cheia de violência, a terra estava corrompida e todos os seres vivos haviam corrompido em seu caminho. E ali nós vemos que Deus diz, eu destruirei a todo o ser vivo por conta desta grande corrupção, por conta desta rebelião do gênero humano. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, como que a palavra de Deus nos diz que será a vinda do dia do Senhor? Será como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento e viviam desta maneira aqui descrita como se Deus não existisse. Mas Deus manifestou o seu juízo sobre aquele mundo antigo. E para deixar para exemplo para gerações vindouras, nós vemos o juízo de Deus sendo lançado sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e a palavra para destruição aqui é uma outra palavra conhecida nossa, que é a palavra catástrofe. Que é aquela palavra que era utilizada no teatro grego para se referir àquela virada na história quando todos os elementos da história se voltavam contra o protagonista, e nós usamos essa palavra para falar sobre os grandes desastres que acontecem na realidade. Versículo 6 diz, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as a catástrofes, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem impiamente. Indo para o texto de Gênesis, vocês se lembram muito bem daqueles anjos que foram para a cidade de Sodoma e Gomorra para retirar Ló de lá. E o que nós vemos de absurdo e de corrupção que aquela cidade ela se encontrava e que nós percebemos nos dias de hoje ainda. Ali nós vemos que tantos velhos quanto jovens, eles foram até a casa de Ló e o que eles pediram? Passe eles aqui para fora, você vai ler depois aqui em Gênesis 19, passe eles para fora para que nós abusemos deles. Esse era o desejo daquela população de Sodoma e Gomorra. Tragam eles para fora para que nós abusemos sexualmente dessas pessoas, tanto jovens quanto velhos. A que ponto uma sociedade dessa chegou? Mas a imoralidade não era algo que se restringia apenas à sexualidade, mas nós vemos em Jeremias, no versículo 23, quando ele está proferindo as palavras contra os falsos profetas, ele compara os falsos profetas a Sodoma e Gomorra. E o que ele diz que estava acontecendo? Esses falsos profetas cometem adultério, andam em falsidade. Agora veja se isso não acontece nos dias de hoje. Fortalecem a mão dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade, para mim se tornaram como Sodoma e Gomorra. Jeremias capítulo 23, versículo 14. Adultério, falsidade, fortalecimento das mãos dos malfeitores. E como se não bastasse, em Ezequiel no capítulo 26, nós vemos que ali é dito que Sodoma ficou como as suas, Jerusalém ficou como as suas filhas, Sodoma e Gomorra. E ali é dito, ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e
próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Indiferença para com os pobres e necessitados. Abundância, afluência financeira, prosperidade material. Orgulho. Ezequiel, capítulo 16, a partir do versículo 49. Quando nós paramos e observamos para isso, nós vemos que Deus não deixou sem resposta esses anjos que transgrediram, deixaram a sua habitação original. Deus não deixou sem resposta a rebelião do mundo antigo, o mundo pré-diluviano. E Deus não deixou sem resposta a iniquidade presente em Sodoma e Gomorra, e aqui nos é dita que ela foi condenada, tendo sido posta como exemplos do que viria a acontecer com os que vivem impiamente. Meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade dos falsos ensinos, nós não podemos ser indiferentes para com o que está acontecendo. E a palavra de Deus nos diz que nós precisamos considerar o juízo de Deus. O juízo de Deus manifestado desde o princípio para com todos os seres que Ele o criou. Adultério, falsidade, fortalecimento dos malfeitores, orgulho, fartura de pão, prosperidade, negligência para com os pobres, imoralidade sexual. Quando nós olhamos para a história da civilização ocidental, nós percebemos que sempre que há uma dissolução nos costumes, uma dissolução naquelas coisas que são consideradas viciosas, há uma destruição. Observem o período do Império Romano, como que foi a derrocada do Império Romano. Observe os dias como foram de Sodoma e Gomorra e observem os nossos dias. Quais são as coisas que são valorizadas pela nossa sociedade? A nossa sociedade está pronta para valorizar a verdade, aquilo que é virtuoso, aquilo que é colocado na palavra de Deus. É exatamente o contrário, e nós precisamos estar atentos, porque nós vivemos nessa sociedade. Como o peixe que vive ali na água, e se ele tivesse consciência não saberia perceber que ele está molhado, nós vivemos imersos nestes diversos rituais, nessas diversas liturgias que são apresentadas em nossa cultura. E quando nós vivemos de maneira indiferente, nós corremos o risco de cairmos presas destas filosofias e vãos pensamentos, e isso nos leva a pensar, como então que nós devemos viver? Se Deus tem o juízo pronto para esses que vivem de maneira ímpia, o que a palavra de Deus nos diz nessa porção sobre como nós devemos viver? Então, se em primeiro lugar nós precisamos estar com os nossos olhos abertos e atentos para com a falsa profecia, com os falsos profetas. Se em segundo lugar nós precisamos considerar o juízo de Deus contra toda iniquidade. Em terceiro lugar, dos dois exemplos de vida piedosa, Noé e Ló que nos são apresentados, nós precisamos aguardar a salvação que vem do alto. Veja, no capítulo 2, do versículo 1, o texto diz que o juízo de Deus viria sobre aquelas pessoas, dizendo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No versículo 3, nós lemos que a condenação dessas pessoas, declarada há muito tempo, não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. E nós veremos aqui no versículo 9, que o Senhor, que é poderoso para trazer libertação ao justo, é aquele que mantém o injusto sob castigo para o dia do juízo. Como que nós devemos aguardar? O texto nos dá dois exemplos. Nós lemos aqui no versículo 5, que o Senhor não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio. Sabe como que nós devemos aguardar a vinda do Senhor? Como nós devemos aguardar o juízo do nosso Deus? Nós devemos aguardar sabendo que Deus é aquele que preserva o seu povo em meio a essa destruição. Ele preservou na arca Noé e a sua família, e nós vemos ali que Noé pelo menos ficou por 100 anos pregando esta mensagem, esta proclamação, que foi o pregador da justiça, pregando que o juízo de Deus viria sobre aquelas pessoas. Veja depois lá em Gênesis, no último versículo do capítulo 32, nós vemos que quando os filhos de Noé nasceram, Sem, Cão e Jafé,
ele estava com 500 anos. E quando veio o dilúvio, isso em Gênesis 7:6, ali diz que Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram. Pelo menos 100 anos se passaram nisso. Agora veja, você permaneceria fiel, divulgando o juízo de Deus por 100 anos? Muitas vezes nós desanimamos quando não percebemos as promessas de Deus reveladas na palavra acontecendo em nossas vidas. Nos desesperamos com 1, 2 anos, mas esse homem que foi preservado por Deus, ele estava ali pregando a palavra, transmitindo a mensagem de juízo ao mundo. E sabe como que eu e você devemos aguardar a vinda do Senhor? Devemos aguardar sabendo que Deus nos livra em meio ao juízo. Deus, ele não trasladou Noé e a sua família para uma região celestial e trouxe a destruição ao mundo, mas nós vemos ali, eles no mundo, em meio ao juízo, ele os preservou dentro da arca, um símbolo da redenção, de Jesus Cristo levantado no madeiro, que traria redenção para o seu povo. Deus nos levanta, Deus nos preserva em meio aos juízos. Mas aqui nos é dado um outro exemplo também, o exemplo de Ló, nos mostrando que Deus não é aquele que apenas nos preserva em meio ao juízo, mas é o Deus também que nos livra do juízo. Versículo 7, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Quando você lembra de Ló, você tem uma memória boa ou uma memória vacilante a respeito dele? Quando nós lembramos ali de Abraão, nós vemos que Ló foi um espertinho, né? Ele olhou para o vale e escolheu a região que parecia ser mais próspera e foi em direção a Sodoma. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que Ló era um homem justo. E o que é dito a respeito da justiça, a maneira como este homem vivia em meio a uma geração poluída, uma geração como Sodoma e Gomorra, ele ficava aflito, a sua alma se angustiava por viver naquele tempo, ele se atormentava pelo que via e ouvia e pelas obras iníquas daquelas pessoas que ali habitavam. Como que nós temos aguardado a vinda do nosso Senhor? Nós temos vivido como Noé, proclamando o juízo de Deus? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, quando ele veio, ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas ele veio para salvar o perdido. Mas será que nós, como Ló também, nós os angustiamos no nosso interior pela maneira como as pessoas estão vivendo nos dias de hoje? Ou será que nós compactuamos com essas obras e agimos de maneira relativista? Agimos de maneira a nos diluirmos em meio à massa? Porque Jó se afligiu, Jó por aquilo que ele via e pelo que ele ouvia, e pelas obras que eram praticadas, ele se angustiava no seu interior. Mas sabe o que o versículo 9 nos diz? No Evangelho da Graça de Deus, que o Deus a quem nós servimos, assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sobre o castigo para o dia do juízo. E aqui ele nos diz que estes ímpios aqui não respeitam a autoridade alguma. Veja, se nós estamos aqui hoje, nós devemos aguardar o nosso Senhor como Noé e Ló o aguardaram. E nós vemos aqui que o Deus a quem nós servimos, ele sabe livrar da provação os piedosos. Deus tirou Ló, as suas filhas e a sua mulher que olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Deus o tirou de Sodoma e Gomorra. Diferentemente de Noé, que em meio ao dilúvio foi preservado, Deus o retirou de lá. Mas nós também um dia, nós que aguardamos a vinda do nosso Senhor, nós seremos tirados do juízo para o qual Sodoma e Gomorra foi deixada como um exemplo para todos nós. E o texto aqui ele finaliza falando algo sobre
como que esses falsos mestres, como que eles viviam? E veja se não é algo que nós percebemos ainda hoje. Versículo 10, especialmente, o Senhor que mantém os injustos sobre o castigo para o dia do juízo. Versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres espirituais, aos passos que anjos, embora maiores em forças e em poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. A arrogância desses falsos mestres é tão grande que o texto que é dito aqui, que nem mesmo os anjos se arrogaram a pronunciar juízo contra seres celestiais, os seres gloriosos, e aqui depois você leia na sua casa Judas, no versículo 9, você vai perceber ali que nos é dito quando Miguel estava disputando com Satanás, estava ali argumentando sobre o corpo de Moisés, e nós vemos que o próprio anjo Miguel, poderoso, não ousou lançar um testemunho contra Satanás, mas ele o disse, o Senhor o repreenda. E o que a gente vê nos dias de hoje? Está amarrado. Conversam com o demônio. Nestes falsos exorcismos que são realizados, mas o ponto de tudo isso que Pedro nos destaca é que essas pessoas, movidas por esses desejos impuros, desprezam a qualquer autoridade. De que lado nós nos encontramos? A palavra de Deus nessa manhã nos apresenta e nos apresentou estes falsos mestres, que estão presentes, que distorcem a verdade, que alargam o caminho para o céu, que escondem os seus motivos e desprezam toda e qualquer autoridade estabelecida pelo nosso Deus. Mas por outro, nós vemos a vida de pessoas que foram preservadas pelo Senhor em meio ao juízo. Noé. Nós vemos pessoas que foram livradas do juízo de Deus, como Ló e a sua família. E nós que estamos aqui, nós podemos dar glórias a Deus, nós que estamos buscando crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Precisamos estar atentos sim aos falsos profetas, mas acima de tudo, precisamos ter os nossos ouvidos abertos para a palavra de Deus, para a palavra encarnada, para Jesus Cristo, o profeta que transmite a palavra de Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o juízo de Deus, sabendo que o Jesus a quem nós servimos, ele veio para salvar o que estava perdido, mas um dia ele voltará para julgar, e o Salmo 2 diz, beije o filho para que ele não se ire. E por fim, nós que aguardamos a salvação do alto, um dia teremos o privilégio de estarmos juntos com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor soberano do universo, a quem esses falsos mestres renegaram, para vivermos uma vida no novo céu e na nova terra, livre do erro, livre do pecado, para a honra e glória do nosso Deus. Então que o nosso Senhor ele nos abençoe e que abra os nossos olhos para identificarmos e lutarmos contra o erro, e que dê uma disposição santa no nosso coração para vivermos como um homem como Noé e como Ló, que foram preservados e livrados pelo Senhor.